Beleza? Então, gravando. Então, vamos pegar o texto, que o texto tem umas coisas bem importantes para a gente. Tá dando para vocês lerem desse tamanho aí? Aumenta um pouquinho mais, por favor. Beleza. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aí, aqui o Carl Rogers vai falando, né? Camada após camada de complexidade vertical, há talvez somente um problema. Parece-me que cada um está levantando a mesma questão atrás do problema. Se encontra uma busca central. Parece-me que, no fundo, cada pessoa está perguntando: quem sou eu realmente? Como posso entrar em contato com este eu real, subjacente a todo o meu comportamento superficial? Como me tornar eu mesmo? Então ele vem discutindo esse personagem que a gente cria, né? Esse falso eu que a gente cria. E a gente entender que a gente cria esse falso eu é muito importante para nós nesse momento. Porque na hora que a gente entrar na neurose, nos mecanismos de defesa, a gente vai ver algumas estratégias que a gente usa para construir esse falso eu. Então, nesse momento, para nós, é muito importante a gente se dar conta desse falso eu. A gente se dar conta de que a maior parte do que a gente faz é um personagem tentando agradar. E aí ele mostra, parece que estar tentando descobrir algo mais básico, algo mais verdadeiro, mais verdadeiramente ela mesma. Esse algo mais verdadeiramente nós mesmos é esse encontro com a nossa essência. E aí tem umas coisas interessantes que ele vai trazendo alguns relatos, olha, de alguma forma desenvolvi um tipo de jeito, acho de bem um hábito, de tentar fazer com que as pessoas se sintam à vontade ao meu redor, ou fazer com que as pessoas corram tranquilamente, ou que as coisas corram tranquilamente. Decorressem de maneira agradável e parecer estar me divertindo. Eu simplesmente não defendi as minhas próprias convicções, até mesmo não sei se tenho quaisquer convicções para defender. Não tenho realmente sido honestamente eu mesma, ou na verdade não tenho sabido quem é meu eu real. E estou simplesmente desempenhando um tipo de falso papel. Isso aqui, mais para frente, vocês vão ver que parece um relato de Ego 3. Tá? Mas o que importa aqui para nós é esse dar-se conta de como a gente vai fazendo as coisas para que as pessoas fiquem à vontade ao nosso redor, para que as coisas dê certo, para que as pessoas gostem da gente. E aí a gente vai abrindo mão de nós mesmos. E aí, gente, tem lá para frente vocês vão perceber, quando ele fala das características das pessoas que entram nesse processo de autoconhecimento, é que quando, quando a gente faz algo que não é a nossa essência, quando a gente é esse falso eu e a gente não é a gente mesmo, você já parou para pensar por que a gente abre mão de nós mesmos para ser uma fachada? E aí, quando a gente escolhe ser uma fachada e que a gente escolhe abrir mão do que a gente é, vocês percebem que por detrás disso tem uma falta de confiança no que a gente é? Como se lá dentro de nós a gente tivesse uma sensação de que o que a gente é não é bom o suficiente. De que o que a gente não é como se não fosse digno de ser amado. É como se não fosse bom o suficiente para ser amado. E aí a gente precisa ser uma outra coisa, então, que ser esse falso eu, que na nossa cabeça é esse falso eu que vai ser amado. Então, tem subjacente a isso uma falta de confiança muito profunda em nós mesmos, uma espécie de baixa autoestima, onde a gente acha que a gente é ruim demais para poder ser amado, para poder ser querido, e aí a gente precisa inventar ser uma outra coisa, uma outra pessoa, para poder ter afeto. Como se, sendo nós mesmos, a gente não fosse ter afeto. E aí a gente então vai desenvolvendo esse falso eu.
E aí ele fala, né, pode-se nesse excerto vê-la examinando a máscara que vinha utilizando, reconhecendo sua insatisfação com a mesma e procurando saber como chegar ao verdadeiro eu que se encontra embaixo, se tal existe. E como que isso acontece? Então, explorando e examinando os vários aspectos da experiência para conhecer e enfrentar as contradições profundas que a gente frequentemente descobre. Então, a gente precisa se examinar, se entender, que aí a gente vai encontrando as contradições. O tempo inteiro tem as contradições ao nosso redor. O nosso redor está lotado de contradições. Por quê? Essas contradições é a diferença entre esse falso eu e o verdadeiro eu. Quando a gente está no verdadeiro eu, as contradições diminuem muito. E aí as coisas ao nosso redor elas ficam bem mais coerentes. Eu no processo terapêutico, por exemplo, eu me baseio muito nisso, nas coerências. Quando começam a aparecer algumas contradições, é sinal que ali tem uma escapatória. É sinal que ali tem uma produção de um personagem, um falso eu, uma estratégia de agradar, uma estratégia de encobrir algumas coisas. Então eu pego muito pelas contradições, para poder entender o que está acontecendo. E nesse processo de conhecer o verdadeiro eu, a gente aprende quanto do nosso comportamento, até mesmo dos sentimentos que vivenciamos, não é real. Não sendo algo que flui das reações genuínas do nosso organismo e constituindo uma fachada nossa, uma frente através da qual a gente está escondendo. Descobre quanto a vida é guiada por aquilo que se pensa que deveria fazer e não por aquilo que somos. Frequentemente descobre que só existe em resposta à exigência dos outros, que parece não ter nenhum eu próprio e que está somente tentando pensar e sentir e se comportar de acordo com a maneira que os outros acreditam que deva pensar e sentir e se comportar. Isso aqui é muito importante, eu já venho falando isso, mas é importante ler, né, ainda mais de um texto de um psicólogo tão renomado, porque esse fragmento aqui deixa muito claro como que a gente se esconde, que a gente cria uma fachada e que essa fachada ela está sempre se ajustando àquilo que a gente tem expectativa de que o outro quer. E aí a gente vai se moldando completamente para ser isso que o outro quer. E aí vocês podem, voltando na sociologia, vocês podem perceber que quando eu estou falando esse outro, eu estou falando também de um aspecto social, né? O outro está no social. Então tem os aspectos sociais que eles estão manifestos também nessa opinião do outro. E como que a gente vai se moldando e se modificando para atender as expectativas que a gente acha que o outro tem, né? E aí, o Carl Rogers vai falando, então, que chega um momento que a gente começa a perceber essa fachada. Esse momento pode acontecer de várias maneiras, tá? E quando a gente começa a perceber essa fachada, aí bate um desespero, que é o desespero de ser outra pessoa e não nós mesmos. Muitas vezes, em nome desse desespero, a gente foge do processo, se esconde e não entra no processo. E quem começa a despertar o desejo de ser aquilo que realmente é, aí sai do desespero sem fugir do processo. E aí, essa escolha, ele vai falar que essa escolha constitui a mais profunda responsabilidade do homem. Aí sim, tem uma responsabilidade muito grande nisso. Muito grande. Tem Eu queria ter falado uma coisa para vocês antes, que eu não falei. Quando a gente estava falando do Uri, da relação com ele, uma coisa que eu procuro muito com ele é ser muito transparente, é ser muito verdadeiro e não mentir. Então, é falar o que eu tô sentindo e falar o que eu estou pensando. Claro que eu não tenho 100% de consciência. Então, muitas vezes eu posso falar uma coisa e tá sentindo e pensando outra. Mas eu não consigo perceber isso. Agora, quando eu tenho consciência, eu não escondo. Aí eu falo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E eu sou assim de um modo geral com a minha vida. Isso é uma maneira de ser eu mesmo.
E aí a gente vai ver lá no texto que está sempre é, é, suscetível a errar. E o errar faz parte de nós, gente. A gente não é perfeito. Então o erro faz parte do ser humano. Eu acho que o que importa é essa sinceridade de ser. Por quê? Porque aí, mesmo quando a gente é sincero em ser alguma coisa, se a gente tiver errado, uma contradição vai aparecer, e como a gente está aberto a ver as contradições, a gente vai poder se transformar e vai poder se modificar. E o mais importante é isso, o importante não é dar certo. O importante é não apegar ao erro e justificar o erro. É aceitar que errou e se transformar. E aí a gente vive, que lá no final ele vai falar que esse processo que isso é um processo, aí a gente vai estar sempre em processo de transformação. Estar em processo de transformação significa que a cada final de processo a gente vai estar melhor do que antes. E aí a gente vai sempre evoluindo, 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 evoluindo. Mas para evoluir vai ter que passar pelos erros e pelos acertos. E muitas vezes a gente precisa errar feio para poder aprender e depois consertar. O problema é que a nossa sociedade não aceita erro, né? A nossa sociedade pune muito o erro. A gente tem muita mágoa do erro. A gente não aceita muito o erro do outro e aí também não aceita muito o nosso erro. Pune muito o erro, né? Briga, bate, manda embora. Então, a gente tem um conceito de que o erro é proibido muito grande, né? E a gente precisa acabar com isso. A gente precisa começar a aceitar. E quando a gente começa a ser mais tolerante com os nossos erros, né? Começa a aceitar que a gente erra, aí a gente começa a aceitar que o outro também erra, que o outro também é humano, ele também é imperfeito igual a gente. Então, é muito importante a gente começar a ver esse falso eu e começar a ver as nossos erros, as coisas feias que a gente tem. Aí ele fala, olha, conforme vejo a situação, hoje estava descascando camada após camada de defesas. É importante essa fala, né? É uma fala de uma entrevista, porque o processo terapêutico, esse processo de autoconhecimento, eles são camadas. A gente usa até uma metáfora da cebola. E a cebola são várias camadas, né? Quando você consegue tirar uma camada, por detrás tem outra. Aí é outra camada a ser retirada, por detrás tem outra. Então é um processo cíclico. Ele não tem, o processo terapêutico ele não tem fim. A gente vai estar a vida inteira resolvendo processos e tirando camadas. E aí, nesse ponto, descreve bem, tem umas coisas interessantes, né, sobre como é esse processo, que fala assim, olha, não sabia o que se encontrava no fundo e estava com muito medo de descobrir, mas eu tinha que continuar tentando. Então, a gente tem esse medo de descobrir o que está nas nossas profundezas. Porque a gente tem como a gente tem essa falta de confiança, vocês entendem o seguinte, para eu criar um personagem e abrir mão de mim mesmo, eu não confio no que eu sou. Eu acho que o que eu sou não é bom, não vale a pena, não vai seguir, não vai ser digno de ser amado. Para eu entrar no processo terapêutico, para fazer esse autoconhecimento, eu vou ter, a gente tem esse medo todo, a gente acha que tem esse monstro dentro de nós por causa dessa nossa falta de confiança em nós mesmos. Porque a gente acha que o que a gente vai encontrar lá dentro são coisas muito ruins. É um ser muito mal, muito ruim, que não é digno de amor. Por isso que a gente tem medo de entrar e, né, de aprofundar nessas camadas e de ver o que está nessas camadas. Por isso que ele fala aqui que estava muito com medo, e por isso que no texto anterior falava muito disso, né, de encontrar um monstro dentro da gente, de soltar uma besta e por aí vai. Isso é um vestígio simbólico dessa falta de confiança em nós mesmos que a gente tem. Depois eu quero. Vou até passar um dever de casa para vocês, preciso assistir esse filme que chama A Vila. Esse filme é muito importante, e esse filme fala exatamente disso aqui. Como que a gente constrói uma realidade, como que a gente constrói uma vila para nos esconder dos monstros que a gente mesmo cria. E quando a gente consegue entrar num processo de autoconhecimento de nós mesmos, de profundidade de nós mesmos, a gente começa a ver esses monstros. A gente começa a ficar cara a cara com esses monstros. E aí a gente percebe que esses monstros, eles não existem. Eles são só construções que a gente mesmo fez, é uma produção nossa. É uma coisa que a gente produziu e que não é real.
Aí, quando a gente vê que os monstros não é real, a gente se permite, então, ampliar a nossa vila. Aí a gente atravessa as fronteiras da realidade, né? Atravessa as fronteiras da vila e descobre um outro mundo do lado de lá. Nesse, nessa, nesse fragmento, essa noção de vila, ela é representada por essa fala, olha, então comecei a sentir que estava diante de uma parede de tijolos sólidas, alta demais para subir e espessa demais para atravessar. Isso, a gente faz muito isso. Muitas vezes, é como se a gente construísse um muro ao redor de nós para nos proteger, só que nos proteger de uma espécie de perigo, só que o perigo que a gente acha é a gente mesmo. Então a gente cria como se fosse um castelo com muros muito fortes, muito altos, e a gente não sai daquela muralha. A gente fica ali dentro, vivendo ali dentro. Ali dentro é uma zona de conforto, é um lugar confortável. Por isso que a gente tem muita dificuldade de enxergar o que a gente de sair dessa zona de conforto. Porque a gente se sente protegido ali dentro. É essa metáfora que está falando que é uma parede de tijolo sólida, alta demais para subir, espessa demais para atravessar. A gente se enjaula dentro dessas paredes que a gente produz. Esses são os mecanismos de defesa que a gente vai ver lá na frente. Então, os mecanismos de defesa é como se a gente produzisse essa parede ao nosso redor para nos proteger de um perigo, só que é um perigo que ele não é real, é um perigo que é uma produção nossa mesmo, da nossa própria cabeça, da nossa própria mente. É uma ilusão. Mas que para nós é tão real, a gente tem tanta certeza que aquilo existe, que aí a gente vai e se protege. Só que a gente fica confinado dentro de uma mesmice segura, confortável, e aí a gente fica vivendo sempre a mesma coisa, como se fosse um disco arranhado, né? Como, é um loop, né? Toda hora que vai trocar de faixa, a gente volta e escuta a mesma faixa, porque a gente já conhece aquela faixa. E aí a gente não se permite a roda girar e a música tocar e a gente ir para frente. A gente fica sempre rodando no mesmo lugar, sempre dando loop no mesmo lugar, sempre escutando a mesma coisa, sempre vendo a mesma coisa. Essa é a nossa vila. Esse é o nosso reino produzido dentro de toda essa muralha. E quando a gente permanece nisso, a gente estagna, a gente paralisa, a gente não vai para frente, a gente não evolui, a gente fica parado no lugar. Aí, olha só o relato que a pessoa faz quando rompe isso. Após essa experiência, senti como se houvesse saltado uma margem e me encontrasse a salvo do outro lado. Esse processo de autoconhecimento são saltos evolutivos que a gente dá. Que isso acaba se tornando até saltos espirituais, tá? Então, esse processo evolutivo, quando a gente sai desse muro, quando a gente enxerga essa outra coisa, a gente dá saltos de realidade. E aí, quando a gente dá esse salto, um mundo completamente novo se abre na nossa frente. Aí a gente vive uma magia de um mundo novo. A gente entra num estado quase que de criança, assim, experimentando o mundo, conhecendo o mundo. Aí dá um momento, assim, de êxtase, de um experimentar a vida. E aí a gente vai ganhando confiança e ficando melhor cada vez mais com a gente. E quando a gente está preso dentro dessa muralha, dentro desse lugar confortável, a gente nunca experimenta esse lugar. E aí a gente fica sempre ali produzindo a mesma coisa, fingindo que é feliz, mas o olhar é triste, a nossa postura é triste, a gente começa a adoecer, as coisas começam a dar errado, mas a gente vai ali sempre tentando, voltando naquela mesma faixa do disco, sempre sem sair daquela muralha, fingindo que está tudo bem. E aí, quando a gente sai, é que aí as coisas ficam tudo bem. Só que para isso a gente precisa experimentar um mundo novo, precisa correr o risco, precisa enfrentar esses monstros, precisa ver essas coisas feias, para daí dar um salto. A gente tem esse medo da liberdade, né? Experienciá-los livre e plenamente parece perigoso, potencialmente prejudicial. Então a gente tem um certo medo dessa liberdade mesmo, por isso que a gente se enjaula nessa parede, por isso que a gente se enjaula nessa vila, nesse muro, né?
nesse reino que a gente acha que é encantado, mas é uma ilusão de encantamento. Porque parece perigoso, ou parece que a gente é como se a gente usasse essa justificativa para nós mesmos, sabe? Ah, não, sair daqui vai me fazer mal, é perigoso, vai acontecer alguma coisa. Isso é uma justificativa inconsciente, né? A gente não tem muita clareza, não tem muita consciência sobre isso, não. Aí tem uma outra coisa interessante que fala assim, ó, então você descobre que entregues a eles mesmos, os pedaços embaralhados caem bem naturalmente em seus próprios lugares, e seu padrão vivo emerge sem qualquer esforço de nossa parte. Ele está falando aqui esses pedaços embaralhados, é que esse reino fechado nosso, ele é muito confuso, ele é muito bagunçado, ele é muito desorganizado. E a gente precisa criar essa organização, essa bagunça, porque é nessa desorganização, é nesse embaralhamento, que a gente não enxerga as contradições. Então a gente torna a coisa tão confusa dentro desse reino encantado, e um exemplo disso é falar assim, não, que é um reino maravilhoso, que é muito feliz, que eu não tenho problema. E aí isso embaralha tudo, porque a gente fica focado nisso e não enxerga as contradições, não vê a tristeza, não vê os problemas, não vê a bagunça. E quando a gente se entrega ao processo, a gente para de fazer esse esforço de bagunçar as coisas que estão na nossa frente. E aí, quando a gente para de fazer um esforço, porque o que acontece? Para as coisas ficarem embaralhadas, para a gente não enxergar, para criar a nossa própria cegueira, a gente faz um esforço muito grande de sustentar essa bagunça, essa desordem desse reino encantado. Lembrando que essa bagunça e essa desordem, ela é manifesta na ilusão de que o reino é feliz para sempre, naquela ilusão do castelo da princesa e do príncipe, né? Do castelo romântico. Para sustentar a ilusão do romantismo, quando a gente sustenta a ilusão do romantismo, a gente cria esse embaralhamento, porque a gente perde contato com a realidade. E para sustentar essa verdade, a gente vai criando, produzindo muita verdade e tornando as coisas muito confusas, as coisas elas são muito contraditórias, aí a gente não vê a contradição. Quando alguma contradição bate na porta, aí a gente vai criar uma outra realidade para tampar a contradição, aí fica um samba do crioulo doido, a gente vai criando várias coisas, várias coisas, várias coisas, para ir sustentando aquela verdade da vila, para ir sustentando aquele conto de fadas. E aí vai criando vários elementos, e toda vez que aparece uma contradição, vai criando outro, vai criando outro. Quando a gente entra no processo de se autoconhecer, de saber, de tornar as pessoas, de conhecer o que nós somos, a gente para esse esforço de, de tentar produzir as coisas, e aí quando a gente interrompe esse esforço, a coisa para, e aí as contradições começam a aparecer. Aí a gente começa a enxergar as contradições. E aí é isso que ele está falando, que naturalmente as coisas chegam nos próprios lugares. Aí a gente começa a ver as contradições e começa a ver as coerências. E aí, sem fazer esforço, a coisa vai clareando na nossa frente. E a gente vai começando a ver o que está na nossa frente. Sara, foi você que levantou a mão? Foi eu sim, professor. Você podia dar um exemplo de, por exemplo, quando acontece alguma coisa e a pessoa cria situações para poder não encarar aquela realidade ali? Você podia me dar um exemplo? É que nessa parte eu fiquei um pouco confusa, sabe? Até na leitura mesmo. Falou sobre a questão dos cacos e tal, né? Ali naquela confusão, eu não entendi muito bem essa parte. Vou citar um exemplo meu. Eu tive uma fase, comecei a ter uma pressão social por ter uma namorada. E aí, comecei a tentar namorar vários relacionamentos e não dava certo nem a pau. E aí eu virava e falava assim, nossa, eu tenho o dedo podre. Tentei direitinho, fiz tudo certinho, estava com compromisso, estava com responsabilidade, fui carinhoso, papapá, papapá, mas nada dá certo. Né? Tadinho de mim, tenho o dedo podre.
Então, não vou conseguir parar com ninguém mesmo. Estou tentando, mas não está tendo jeito. Você vê que é um cenário de inocência, né? Eu não tenho culpa de nada, né? Sou completamente inocente. Aí, depois no processo terapêutico, na Gestalt, eu percebi que eu queria ficar sozinho. Eu não queria assumir uma responsabilidade de um relacionamento porque eu não queria abdicar das minhas coisas em função de uma relação. Eu queria continuar fazendo as minhas coisas. Então, eu não estava... É um processo meio egoísta, assim, sabe? Eu não estava querendo deixar as minhas coisas de lado, porque num relacionamento a gente abdica de muita coisa pelo outro, né? E eu não queria fazer isso. Então, eu queria ficar sozinho. Só que para não ver isso, porque aí eu ia ter que ver o tanto que eu era egoísta, né? O tanto que eu estava contra o padrão social, o tanto que eu estava fora de uma perspectiva saudável, né? Eu teria que ver muitas coisas, eu não queria ver essas coisas. Aí o que eu fiz? Eu criei um cenário onde eu me colocava como vítima, inocente, sem culpa. Então eu era uma vítima do externo, e eu era uma vítima das mulheres. As mulheres que não prestavam. Entendi. E aí, depois eu fui perceber que o que eu fiz nesse meio tempo? Eu tinha uma tendência a escolher mulheres que não tinha nada a ver comigo. Então, algo em mim, meu inconsciente, sabia que não ia dar certo. Entendeu? Sim. Mas por que então que você procurava ela se você sabia que não tinha a ver com você? Conscientemente eu não sabia, eu descobri depois. Entendi. Só Só que depois do processo terapêutico que você fala. do processo terapêutico. Mas para responder aquela questão social, todo mundo fazendo pressão e tal, eu comecei então a procurar, a tentar namorar, para falar com as pessoas, tá vendo, gente, eu estou tentando, sou bonzinho, estou fazendo o que vocês querem, mas não está dando Ah, certo. tá. Você estava justificando. Eu não sabia de nada disso não, você entendeu? Sim. Eu Sim, descobri isso eu muito, entendo, era inconsciente. era inconsciente, Mas eu eu descobri tô muito tentando tempo relacionar depois. com o texto. Você fazia isso para justificar você. É, para Assim, para ficar bonito, justificar que você estava certo. para continuar na minha vila, para continuar no meu reino encantado, aonde eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria, sem dar satisfação para ninguém, Entendi. entendeu? Esse reino encantado que você falou nem sempre é tipo assim, um reino encantado. É só ali o Para seu eu, né, que você tá falando, o seu ego. Para mim era encantado, era um mundo perfeito, um mundo onde eu pego meu carro e vou viajar e faço o que eu quero, não tenho satisfação para ninguém, não tem ninguém falando que eu posso fazer isso, que eu posso fazer assado. Eu levanto 2 horas da manhã, quero ir para o mato, vou para o mato, quero viajar, vou viajar, quero fazer uma fogueira, faço uma fogueira, por aí vai. Quero uma mulher diferente, vou lá e pego uma mulher diferente, entendeu? Entendi. Responsabilidade, não queria ter responsabilidade. Queria fazer do jeito que o meu prazer mandasse. E estar com a pessoa, eu ia ter que abdicar dessas coisas. Mas aí, para responder aquela pressão social, eu me coloquei nisso. Então, inconscientemente, eu percebi, depois eu fui vendo que quando eu estava com as mulheres, meu corpo não ficava bem. Então, meu corpo estava apontando a contradição de que não ia dar certo aquele relacionamento. Mas eu insistia, para não dar, porque meu inconsciente sabia que não ia dar certo, eu insistia, a pessoa ia embora, depois virar e falar assim, ô gente, eu tô tentando, mas eu não, tadinho de mim, né? Porque o dedo podre. E quando era pessoas que poderia dar certo, eu arrumava um jeito de caçar uma confusão. Pra pessoa ficar puta e ir embora. Só que aí eu não via que era eu que estava caçando a confusão, não. Eu aprontava a confusão, depois falava que era culpa dela. Não, Eu sempre inocente. Não tinha culpa de nada. agora eu entendi. Ficou Isso tudo claro? era só porque você se sentia pressionado para namorar com alguém, né? É. Aí depois, eu Aí depois, muitos anos depois que eu fui ver essas coisas, eu não estava, às vezes eu não estava nem olhando, não estava nem trabalhando esse aspecto do relacionamento, eu estava trabalhando uma outra coisa. E aí essas imagens começaram a vir na minha frente. E aí se abriu e a coerência chegou.
Aí estava coerente a minha postura, entendeu? É isso que ele está falando. Sem esforço. As coisas começam a entrar no lugar e a gente começa a enxergar o que está acontecendo. Entendi. Beleza? Beleza, obrigada. Aí, continuando, ao invés de tentar sustentar a sua experiência na forma de uma máscara, ou fazer com que seja uma forma ou estrutura que não é, ser ela mesma significa descobrir a unidade e harmonia que existe em seus próprios sentimentos e reações reais. Significa que o eu verdadeiro é algo que se descobre tranquilamente por meio da própria experiência e não algo imposto sobre a gente. Então, olha só, sustentar a experiência na forma de uma máscara, ou fazer com que seja uma forma ou estrutura que não é. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente tenta sustentar a nossa máscara o tempo inteiro. E a gente tenta sustentar essas estruturas o tempo inteiro. O que eu fiz depois disso, eu assumi que eu não queria ter responsabilidade e passei muito tempo assumindo isso, até um dia que, por uma série de acontecimentos, eu virei e falei assim, agora eu quero a responsabilidade de um relacionamento. Aí eu casei. Então foi isso que eu fiz, eu assumi que eu queria aquilo e pronto. E aí quando eu ia ficar com alguém, eu deixava claro para ela, falei assim, olha, não quero relacionamento, hoje eu quero isso e isso, pronto. Que aí a gente começa a ser mais sincero. E também já não procurava a pessoa para dar certo mesmo, quando aparecia alguém que poderia dar certo, poderia ser bacana, não queria saber. Aí eu nem chegava perto, para não correr risco, não queria isso. Aí, olha, de forma profunda e frequentemente vívida, a pessoa experiencia os vários elementos de si que se encontram escondidos dentro dele. Então eu tava vivenciando esse meu aspecto. Pode ser um aspecto considerado babaca, considerado cachorro, pode. Mas era o que era real para mim, era o que era sincero comigo. E eu tenho o direito de querer isso. Então, eu achava complicado na época, assim, pô, se eu usasse o argumento de que queria algo sério, não sei o que e tal, para poder ficar com uma pessoa, aí eu estava mentindo e não era legal. Mas se eu mostrasse esse meu aspecto, então eu deixei a pessoa escolher também. Se ela quer pegar um cara desse jeito ou não. Tá? Então, eu estava vivenciando aquilo em mim. Eu precisei vivenciar aquilo em mim para eu entender depois. Aí, depois de muito tempo, eu percebi que aquilo me fazia mal, que aquilo não era real. Mas eu precisei primeiro vivenciar aquilo com sinceridade para depois eu chegar na conclusão que não era real, que era uma ilusão. E aí, então, eu fui assumir a responsabilidade de um relacionamento. E eu acho que hoje, assumindo essa responsabilidade, eu estou bem melhor do que o que eu estava naquela época, por uma série de questões. O ponto, para mim, principal, é que a gente vai ficando cada vez melhor. A gente vai melhorando cada vez mais. E aí, gente, é uma melhora real. Não é um discurso de que eu estou bem, de que eu estou feliz. Não, é uma melhora real. Só que essa melhora real, como a gente vai acostumando a lidar com os problemas nossos, né? O que acontece? A gente começa a entender que a vida não é um mar de rosas, não é só coisa boa. A gente começa a entender, então, que a vida tem seus problemas, que a gente tem os nossos problemas na vida, que faz parte do processo, e que as nossas limitações faz parte do nosso processo de aprendizado para ser melhor. E daí a gente abre, então, a possibilidade, a gente não se importa mais de encontrar com o nosso monstro. A gente para de ter medo do nosso monstro, porque a gente sabe que aquele monstro, ele faz parte de nós, e ele é necessário para a gente poder crescer e evoluir, para a gente poder ser melhor. E aí a gente aprende nisso tudo que a paz, ela não é a ausência de problema. A paz é a gente ficar tranquilo, apesar dos problemas que estão acontecendo. Então, nesse processo todo, a gente começa a ficar bem com aquilo que a gente é.
E a gente para de importar se é bom ou ruim aquilo que a gente é. A gente começa a ter um respeito por nós mesmos, a gente começa a ter uma empatia, um carinho por nós mesmos, de nos permitir ser o que nós somos, seja bom ou seja ruim. E eu acho que aí isso é o ponto de mais profundo relacionamento com nós mesmos. E quando a gente começa a se amar dessa maneira, apesar das coisas, dos defeitos, das coisas ruins que a gente tem, aquela confiança lá de trás que fez a gente criar o personagem, que fez a gente criar a máscara, que fez a gente criar o falso eu, a gente vai resgatando essa confiança. Aquela confiança que faltava lá atrás, na gente mesmo, quando a gente começa a ser a gente mesmo e para de se importar com o que o outro pensa e vai se permitindo ser o que a gente é, seja bom ou ruim, a gente começa a confiar mais na gente mesmo. E aí a gente começa a se amar. E quando a gente começa a se amar, a gente começa a encontrar esse lugar da paz, porque a gente para de ficar desesperado com as coisas ruins que a gente tem. A gente começa a se aceitar e começa a ter paciência com a gente. Começa a se expor, começa a falar quem você é. Aí a gente começa a ser quem a gente é, e a gente começa a perceber também que as pessoas não estão rechaçando a gente, que as pessoas não estão indo embora, que as pessoas não estão rejeitando a gente. E aí a gente começa a perceber que nem é tão ruim assim igual a gente imaginava que era. Então a gente vai descobrindo uma beleza nesse lado ruim nosso, que levava a gente a construir um falso eu. E aí a gente começa a ter coragem de assumir o que a gente é. O processo é bem esse. Ficou claro, gente, como que a gente constrói um falso eu, né? E a gente vai tentando sustentar esse falso eu. E a saída é abrir para ser quem a gente é, né? Aí o Carl Rogers ele fala umas coisas, as características da pessoa que é a Flora. O indivíduo se torna mais aberto à sua própria experiência. Claro, né? O indivíduo se torna mais abertamente consciente dos seus próprios sentimentos e se torna mais consciente da realidade conforme essa existe fora de si mesmo, ao invés de percebê-la em categorias preconcebidas. O que acontece? Por que a gente fica mais aberto à nossa experiência? Por que a gente fica mais consciente dos nossos sentimentos? Por que a gente fica mais consciente da realidade? Porque aquela, parafraseando isso que eu venho falando, esse reino encantado nosso, eles são categorias preconcebidas. É uma forma até mesmo de preconceito, não um conceito previamente formado. E aí, se a gente ficar aberto às nossas experiências, a gente vai perceber que aquele reino encantado é uma ilusão. Então, para sustentar a ilusão, a gente se fecha às experiências. A gente se fecha à tomada de consciência. A gente se fecha à realidade. Vocês podem perceber que as pessoas que são muito teimosas com as coisas, elas não se permitem ter novas experiências, elas são muito inconscientes e não gostam de tomar consciência das coisas, e elas não percebem o que está acontecendo ao redor. Porque elas estão muito presas no reino encantado. Elas estão muito presas na zona de conforto, na vila que elas construíram, para poder ficar seguras naquele lugar, para se sentir seguras. Quanto mais a gente abrir as experiências, por isso que as experiências são muito importantes para a gente, no processo de autoconhecimento, quanto mais a gente se abrir a experiência, mais informação a gente vai ter. Só que aí, a gente corre o risco de
cair em desilusão, porque as experiências vão trazendo novas informações, vai trazendo consciência para nós, e aí a gente vai entendendo outros aspectos que existem na realidade. E quanto mais informação a experiência nos trouxer, mais consciência a gente começa a ter, mais a gente começa a enxergar a realidade. E quanto mais a gente enxergar a realidade, mais a gente vai perceber que o reino encantado não existe. Que o reino encantado é uma ilusão, que a vila que a gente construiu é uma ilusão, que esse mundo que a gente construiu na nossa cabeça é uma mentira. A questão é que as experiências, quanto mais experiência, mais informação, e quanto mais informação, maior é o risco da gente entrar em contradição, da gente enxergar as contradições. Porque as informações vai trazendo muita contradição em relação ao mundo que a gente produziu, esse mundo encantado, esse mundo feliz e feliz para sempre. E aí, para a gente sustentar esse reino encantado, a gente então precisa reduzir o fluxo de informação. A gente precisa fazer sempre a mesma coisa. Então, vocês podem perceber, as pessoas ficam loucas para sair de férias, vai para uma praia lotada, vai para balada, vai beber, e os lugares mais cheios são assim. Som alto, muvuca, aglomerado de pessoas, bebida, uma busca por sexo. Isso tudo são os mesmos mecanismos de distração que a gente usa no dia a dia, só que num contexto da praia, por exemplo, ou um contexto de uma viagem. Mas vocês podem perceber que as pessoas que são muito presas na ilusão da própria realidade, né, do próprio reino encantado, elas fazem sempre a mesma coisa, é o disco arranhado. É sempre um monte de gente, balada, bebida, sexo, distração, carro, status, dinheiro, só que na praia. Vai sempre repetindo a mesma coisa. Então precisa repetir a mesma coisa para poder sustentar essa ilusão do mundo, essa ilusão segura, essa zona de conforto. Agora, se pega e vai ter uma experiência nova, vai aprender um monte de coisa novo, vai ter um monte de informação diferente. E essas informações vai começar a fazer questionar algumas coisas da ilusão. Aí as contradições vão começar a aparecer, e aí a ilusão vai aparecer. E aí vai ficar desiludido, vai sair da zona de conforto, vai entrar nesse medo que a gente viu, nesse desespero de enxergar o falso eu e por aí vai. Por isso que as pessoas mantêm sempre a mesma coisa. E aí, uma pincelada, o futebol é isso. Tá? Futebol é uma maneira de distração de ficar nesse lugar. Mas não vamos falar de futebol, não. Aí a pessoa que aflora, né, que se permite se conhecer, que permite estar nas experiências, ela fica mais apto a assimilar a evidência, uma nova situação, né, assimilar as informações, como é, ao invés de distorcê-la para ajustar o padrão que elas já sustentam. Então, quando uma pessoa está numa experiência nova, mas ela está muito fixada na própria realidade, ela tem que criar esse mecanismo de distorção de tudo que está acontecendo para ir ajustando aquela ilusão, para ir reafirmando aquela ilusão. Isso é um gasto de energia muito grande. Por isso que as pessoas não gostam, por exemplo, de ir para o mato, de tomar banho de cachoeira. Porque num banho de cachoeira vai abrir um monte de coisa. Sentar à noite e olhar uma fogueira vai abrir um monte de coisa. E aí, para poder sustentar aquela zona de conforto, vai ser um gasto de energia muito grande para ir pegando, para ir distorcendo tudo que está vendo e colocando dentro da vila. Então é melhor não ir para esses lugares. É melhor ir para aquele lugar que as informações são sempre as mesmas, porque aí fica mais fácil de sustentar isso tudo. E aí, mais realista ao lidar com novas pessoas, com novas situações, com novos problemas, a gente fica. Significa que, então, as nossas crenças, elas não passam mais a ser rígidas. Vocês podem perceber que pessoas que estão muito presas numa ideia de realidade, elas são muito rígidas
nas crenças, elas ficam muito presas numa crença, ela não aceita nada de diferente daquela crença. Aí vocês podem perceber que as religiões fazem muito isso. As pessoas, a maioria, são muito presas nos conceitos das religiões, e aquele aparato conceitual da religião permite a pessoa ficar muito dentro de uma vila, muito dentro de uma ilusão sobre a realidade. E as pessoas não se permitem nada além daquilo, ficam rígidas naquilo, ficam intolerantes. Vocês podem perceber que pessoas com muita questão, com muita coisa religiosa, elas são intolerantes, elas não aceitam a religião do outro, ela não aceita algo diferente da religião dela. Porque começar a aceitar, vai começar a perceber as ambiguidades, os paradoxos da própria religião. E começar a perceber que aquela religião, embora seja em nome de Deus, é os homens que construíram. Então está cheio de falha. Está cheio de limitação. Como foram os homens que construíram, ali dentro tem ganância, tem corrupção, tem dinheiro, tem vaidade, tem orgulho, a mazela humana está ali dentro. Mas se ficar preso ali, vai fingir que nada disso acontece. E não vai se abrir para uma nova experiência, fica rígido naquilo. Então, finalmente, quando a gente está aberto, a gente, então, está apto a obter as evidências mais conflitantes da nossa realidade, né, de conflitar a nossa ilusão, sem que isso nos cause uma desestrutura e sem que a gente se feche a isso. Então a gente começa a ficar aberto, aí a gente fica menos rígido, aceita mais o novo, aí começa a querer conhecer o novo, até para ver a própria ilusão. Vai atrás de novas experiências para perceber a própria ilusão, porque já sabe que novas experiências vai fazer a gente enxergar o nosso padrão, vai fazer a gente enxergar as nossas máscaras. Então, muitas vezes, a gente já vai atrás de novas experiências para mudar, para transformar, para evoluir. E aí a gente se permite, como é o caso do que alguém citou, de estar cansado, de ficar cansado quando está cansado, de sentir dor quando tiver dor, da gente experimentar aquilo que a gente sente livremente, né? De poder experimentar o amor do companheiro, da companheira, dos filhos, de poder sentir o desejo sexual, sem se castrar, sem que isso seja um pecado, de poder sentir o que a gente sente, de poder sentir um afeto por uma pessoa na rua, sem que isso se transforme num pacto de ter que ter um relacionamento. Pode simplesmente ser uma amizade, um afeto. Aí, aquilo que eu falei, a pessoa começa a desenvolver confiança no próprio organismo. A pessoa descobre cada vez mais que seu próprio organismo é digno de confiança, que constitui um instrumento adequado para descobrir o comportamento mais satisfatório em cada situação. Na medida em que essa pessoa está aberta a toda a sua experiência, ela tem acesso aos dados disponíveis da situação sobre os quais basear seu comportamento. Para sustentar a nossa vila, o nosso reino encantado, o que a gente faz? As experiências dão para nós várias informações, né? E essas informações, algumas confirmam a ilusão e outras criticam. Então, algumas confirmam e as outras são as contradições. Aí, o que a gente faz? Quando a gente está muito rígido querendo manter a nossa zona de conforto. A gente seleciona as informações que são coerentes e que provam para nós que o mundo é um reino encantado, do jeito que a gente pensa, e aquelas informações que são contrárias, a gente esquece, a gente ignora, a gente joga no inconsciente, a gente fala que não viu, a gente não entra em contato, a gente não percebe. E quando a gente está nesse processo de contato com a gente mesmo, a gente se abre. E aí a gente vê as informações que confirmam e as informações que refutam. E a gente vai usando elas para ir construindo o nosso novo mundo. E tendo as novas experiências que vão fazer a gente evoluir e entrar na felicidade de verdade. A pessoa, então, ela começa a ter conhecimento dos seus próprios sentimentos e impulsos, que são frequentemente complexos e contraditórios. Está livremente apta para perceber as exigências sociais. Essa questão do conhecimento dos próprios sentimentos e impulsos, o que acontece?
os nossos sentimentos e impulsos diante das situações, eles vão mostrando, vão apontando contradições. Então, a gente vai perdendo contato com os sentimentos e com as sensações, porque a perda do contato faz a gente não enxergar as contradições. Aí a gente anestesia. Mas quando a gente está aberto a destituir o próprio mundo, a se enxergar, a gente então começa a entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E aí a gente começa a permitir o funcionamento pleno do nosso organismo. O nosso tipo de pensamento, o que é o equilíbrio para nós. Porque a gente precisa eclipsar isso tudo para poder sustentar a nossa máscara. Porque se a gente começar a entrar em contato com o nosso corpo, se a gente começar a entrar em contato com o nosso organismo, a gente vai perceber que a gente é um falso eu, porque o corpo dá sinal disso o tempo inteiro. Eu falei com vocês que depois eu percebi que quando eu via a pessoa a primeira vez, algo no meu corpo dizia se ia dar certo ou não. Aquelas pessoas que não dava certo, depois eu comecei a perceber que meu corpo dava um incômodo da presença daquela pessoa da primeira vez que eu vi. Então o nosso corpo avisa tudo. Só que se eu percebesse o incômodo, eu não ia conseguir sustentar a máscara que eu precisava construir. Depois que eu parei de ter que construir essa máscara, então eu segui esse sinal. E a minha esposa, eu não tive incômodo no corpo quando eu conheci ela, que eu vi ela a primeira vez. Aí a coisa se abre. Aí eu pude ter uma relação verdadeira. E isso trouxe vários benefícios para mim. Nessa ponderação e equilíbrio de todos os componentes de uma determinada escolha de vida, seu organismo não seria de forma alguma infalível, né? Escolhas errôneas podem ser feitas, né? Já disse sobre isso. O que interfere nessa ponderação e equilíbrio é o fato de incluirmos coisas que não fazem parte da nossa experiência e excluirmos elementos que fazem, né? Para a gente poder sustentar um falso eu, a gente vai sendo um monte de coisa que não faz parte de nós, né? E vai tirando de nós as coisas que faz parte, né? Vai tentando cobrir elas para elas não se manifestarem, para a gente ser uma coisa que a gente não é, que a gente não tem. Outra característica é um foco interno de avaliação. O indivíduo passa a perceber cada vez mais que o foco de avaliação se encontra dentro de si mesmo. Cada vez menos olha para os outros em busca de aprovação ou desaprovação, de padrões a seguir, de decisões e escolhas. E começa a entender que a maneira certa de se viver é uma maneira satisfatória para mim, onde eu me expresso verdadeiramente. E aqui a gente tem uma outra questão importante do processo terapêutico, que é o seguinte: tudo acontece dentro de nós. Só que a gente projeta tudo para fora, externaliza tudo e fala que está tudo fora. O exemplo que eu citei, eu colocava para fora a culpa, quando na verdade era minha responsabilidade, né? Era eu quem produzia isso tudo. Então, no processo terapêutico, a gente faz parte do processo a gente acabar com as distrações externas. Eu citei aquele caso, né, da galera na praia, tudo distração externa. Então, o processo terapêutico, né, esse olhar para si mesmo, entender a si mesmo, a gente precisa parar de olhar para fora e olhar para dentro. Aí a gente vai se desenvolver e aí a gente vai evoluir. A única forma que tem, então, da gente evoluir e se desenvolver é olhando para dentro e interrompendo as distrações externas. Daí, para mim, gente, eu vou abrir uma aspas aqui. Daí, para mim, a pandemia. A pandemia, para mim, é um processo de evolução da humanidade. Por quê? Todo mundo dentro de casa e as distrações foram encerradas, interrompidas. Pelo menos provisoriamente. Galera, por que a galera está surtando demais? Porque não tem, as distrações terminaram, acabou. Pelo menos por um período. E aí ficou todo mundo recolhido para dentro, olhando para dentro. Sem muita oportunidade de distração. Então, muita gente viu muita coisa de si. E aí, vendo muita coisa de si,
começou a evoluir, a crescer e a melhorar. Mas para isso, então, teve que colocar todo mundo para dentro, sem poder olhar para fora, que aí só restou olhar para dentro. Depois, se vocês quiserem, eu aprofundo nisso. Só para... E aí, para a gente encerrar, né, ele fala, gostaria de ressaltar uma característica final desses indivíduos, à medida que lutam para descobrir a si mesmos, se tornarem eles mesmos. É a de que o indivíduo parece se mostrar mais satisfeito em ser um processo ao invés de um produto. Que aí, não sei se vocês vão conhecer, né, mas na minha época eu escutava muito Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, a base é essa. Ok? Então, a gente encerra com o texto por aqui. Vou finalizar a gravação. Quem quiser ir, pode ir. E quem quiser ficar e perguntar mais algumas coisas, conversar mais um pouco, pode ficar, e eu fico até mais tarde. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Vocês ficam com Deus. Até segunda-feira, né? Bom final de semana para vocês. Professora, eu preciso te perguntar.